Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom estarmos conversando acerca da palavra. Ao meu lado, nessa manhã, o presbítero Lucas Albuquerque. Graça e paz, bom dia. Bom dia, apóstolo. Eu gosto de falar Albuquerque, cara. Graças a paz você de casa que nos acompanha. Patrick. Com certeza. Lucas Patrick Albuquerque da Silva. O nome mais comum que tem no Brasil, da Silva. Que Deus possa te abençoar nessa manhã. E se você achou que esse conteúdo aqui foi relevante, que abençoou a tua vida, não se esqueça de clicar aqui no botãozinho de gostei e compartilhar com mais pessoas para que elas também possam ser abençoadas. Lucas, eu queria falar sobre paternidade nessa manhã. Algo que, na minha vida, mesmo sem eu saber, havia gerado um trauma muito grande no meu coração. Acho que nessa manhã, você que está ouvindo, assistindo aquilo que é a programação da Semeando Família, talvez tenha tido seus momentos também, ou de grandes alegrias com um pai maravilhoso, um pai presente, um pai amoroso, ou um pai que tenha sido uma referência de uma certa forma, de forma errada. E isso muitas vezes fere o nosso coração, a nossa mente, a nossa caminhada cristã. Quero começar falando o seguinte, em Romanos capítulo 12, Paulo diz assim no versículo 2, não vivam como as pessoas deste mundo vivem, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Eu fui criado, Lucas, com o seu Valdir. Eu sou filho do meio. O seu qual? Eu sou mais velho. Você é mais velho? Você é mais velho. Primogênito. Tem um primogênito, tem um caçula e do meio. O caçulinha, o primeiro filho, e o do meio, que não é nada. Eu sou aquele do meio. Aleluia. E nessa questão, meu pai não tinha essa mudança de mente. Meu pai me criou como o pai dele havia criado. Seu Políbio criou seu Valdir de uma forma. E na sequência, meu pai é um homem trabalhador, honesto em relação aos compromissos de dinheiro, trabalho, e precisava construir um futuro, deixar um legado para os filhos. Era uma verdade no coração do meu pai, seguindo aquilo que ele aprendeu com meu avô. Mas o meu pai não tinha entendimento de que, antes de ser filho dele, eu já era filho de Deus. Meu pai não tinha esse entendimento, meu pai não tinha essa sabedoria. Então ele me cria para ser o filho do seu Valdir. O cristiano cresce como? Eu tenho que fazer aquilo que meu pai fazia, eu tenho que ser o que meu pai é, eu tenho que fazer o que meu pai faz, eu tenho que honrar aquilo que ele deixou de herança e legado. E quando eu percebi, minha vida estava destruída, cara. Emocionalmente, financeiramente, podia estar bem até em relação à grana. Mas em relação à administração de alma, administração de comportamentos e relacionamentos, eu fiquei 5 anos sem falar com meu pai. Os traumas e as dificuldades que vieram de um pai que tentou me fazer ser o filho dele, gerou um problema muito grande. Meu pai não teve uma mudança na mente para me fazer entender que antes de ser filho dele, eu era filho de Deus. Que Deus havia me dado a ele para que ele pudesse apresentar a mim aquilo que seria a vida e que eu pudesse cumprir os propósitos do meu pai que está no céu e na terra. Meu filho, eu tento fazer diferente. Quantas pessoas estão vindo o programa agora e foram criadas, Os pais se esforçaram para que esse filho, essa filha, se convertessem a ele. A filha tinha que ser igual à mãe, ou não podia ser, e tantas questões, e esqueceram de falar de que você, eu, a Joane que está aqui, e você que está assistindo, antes de ser filho e filha, do seu Vanderlei, do seu João, do seu Joaquim, você primeiro é filho de Deus. Apóstolo. E a gente também, como pai, acaba querendo, como o senhor falou, formar alguém parecido conosco, ou a gente utiliza aquela frase, tem que ser melhor do que a gente foi. E desse jeito. E, consequentemente, se a gente for nesse caminho, não é errado. Mas se a gente tiver esse princípio, como o senhor disse, que primeiro, os filhos são a herança do Senhor, e nós precisamos criá-los para que eles façam a vontade de Deus, não as nossas vontades. Aleluia. Lógico que os princípios que são bons, que a gente já carrega, a gente precisa passar. Mas a gente precisa entender qual é o propósito dos nossos filhos, Uma vez a gente conversando com o José, e ele, na época que ele queria se batizar... Agora, lembra quem é José. José é meu filho. Quando ele completou 12 anos, ele... Não, eu quero me batizar e tal. E a gente foi conversar com ele qual era a intenção desse batismo. Porque aqui na nossa igreja a gente só coloca alguém em alguma função, seja de trabalho, de ministério, pelo menos tem que estar batizado já, E a nossa intenção nessa conversa era que ele não fosse se batizar para que ele pudesse trabalhar conosco,
mas que ele tivesse um entendimento do batismo para poder ele se batizar. Porque eu falei para ele, olha só, você não precisa ser um cara que vai mexer em som, você não precisa ser um cara que vai tocar, você precisa ser o José e aquilo que Deus preparou para tua vida. Porque senão a gente pode frustrar, né, apóstolo? A próxima geração, querendo que eles sejam pastores, querendo que eles sejam líderes em alguma esfera da igreja, e talvez ele possa ser um ótimo médico e vai abençoar as vidas também, vai ser um ótimo professor que vai transformar as vidas dos alunos, e a gente precisa ter esse entendimento para poder a gente lançar essas flechas pro alvo certo, né, apóstolo? Me disseram, né, que o meu ministério, a minha vida ia mudar quando tivesse o meu filho. Porque eu fui ser pai velho, né? Mateus nasce, eu tô com 44 anos de idade praticamente. Então já estava numa idade avançada e tal. Então eu tinha muita dificuldade de entender paternidade. Tanto que um dia ministrando na igreja, eu pensando naquilo que seria, né? Estava em oração ali com o povo, e Deus me trouxe à memória o seguinte: Cristiano, o milagre não era eu dar um filho para você e para Alessandro. O milagre era eu ensinar você a ser pai. E essa frase que Deus falou de maneira nítida naquele dia ecoou no meu coração, e no primeiro momento me sentiu a meleca do nariz, né, do cavalo do bandido. Gente, é muito difícil ouvir de Deus assim. O negócio não era um milagre de você gerar um filho, né? Eu curar a madre da lei e você gerar o Mateus. Não, o milagre é você aprender a ser pai. E eu fiquei, sou um cacareco. Só que nessa construção, muitas coisas ainda viriam para que eu pudesse entender verdadeiramente algumas questões. Hoje meu filho tem 9 anos de idade, passaram-se 9 anos, e eu ainda estou aprendendo e entendendo aquilo que Deus quer que nós façamos com ele. Mateus é a primazia do meu ministério. Eu creio que se eu conseguir, né, cumprir o propósito de Deus na vida do meu filho, não o meu propósito, não o meu desejo, eu não quero que o Mateus seja apóstolo, ele seja pastor, ele vai ser aquilo que Deus quer que ele seja. Mas eu já deixo claro no coração dele, porque como eu sou pai velho, ele tem um pai, entende? Eu posso morrer daqui a 10 anos, amanhã, mas ele já sabe que ele tem um pai no céu. E se eu conseguir manter a minha mente, né, nesse sentimento com Cristo, como eu não conheci, né, até eu aceitar a Jesus com o seu Valdir, me fazendo me converter a ele, depois que eu me converto ao Senhor, né, eu começo a entender aquilo que Paulo fala. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu chego para Mateus, não quero que você não seja nada além daquilo que Deus quer que você seja. Você tem um pai. Eu não posso gerar para você salvação. Se você se converte a mim, eu não gero salvação para você. Você tem que se converter ao seu pai que está no céu. Ele te salva, ele te renova, ele te faz entender a boa e perfeita e agradável vontade dele. E a gente vê, né, às vezes quando a gente tenta criar os nossos filhos pra gente, as mães têm essa situação, acho que um pouco mais complicada, né? Não quer deixar o filho sair sozinho de casa. Assim, Johnny? Não quer... não quer que ele tenha algumas responsabilidades. Desse jeito. Porque, né, a mãe quer... Não, é meu filhinho, é não sei o quê. Quer botar no ventre de novo. E isso, nos nossos... Pode ser expandido também para aquilo que são, né, nossa vida ministerial, né? Muitas vezes também a gente acaba criando pessoas para que sejam nossos discípulos ao invés de serem discípulos de Cristo. Né? E é uma coisa que o senhor fala bastante, bate muito na tecla em todas as nossas escolas e nos cultos também. É exatamente sobre isso. Essa paternidade não tem a ver com o Cristiano, com o Lucas, não são pessoas que vão ser seguidores nossos, precisam ser seguidores e imitadores de Cristo. Aleluia. E isso também a gente precisa implementar dos nossos filhos. Porque senão, apóstolo, a gente vai ter cópias do Lucas e do Cristiano, e essas cópias vão ter as mesmas falhas que a gente tem, vão ter as mesmas dificuldades que a gente tem, às vezes até pior, porque a gente não proporcionou que eles tivessem essa mudança de mente que deveria já estar em nós também, para que eles pudessem alcançar o alvo e cumprir o propósito de Deus na vida deles. Eu vi uma ministração de pela manhã, e salvei para ver de novo. A pessoa teve um momento, né, numa igreja realmente perseguida, uma igreja onde as pessoas, os pastores, quando dizem sou pastor, é morto, né? Onde não é ovacionado, onde a pessoa não, então vem cá, você tem um cargo, onde está uma portaria para você fazer parte agora aqui de alguma coisa. Não, sou pastor, morre. E essa pessoa caminhou durante anos nessa igreja, onde servir a Cristo era servir assim, estou dando minha vida pelo evangelho, não o que nós vemos hoje. Eu converso com Mateus que a vida bate muito pesado.
Mas aqueles que estão salvos em Cristo Jesus conseguem absorver as pancadas da vida sem se cortar, sem se drogar, sem se matar. Entende aquilo que é o evangelho. Meu filho vai aprender da outra face porque ele é corajoso, não porque ele é covarde e tem medo de enfrentar as coisas da vida. E ainda que morra, viverá. Deus abençoe sua vida, uma mão abençoada em nome de Cristo. Amém. Até o próximo programa.